queridos alinhados, que prazer estarmos juntos em mais uma quarta-feira para trazer assuntos importantes. Hoje não vai ser diferente, nós estamos vivenciando o Novembro Azul, aquele mês que a gente conversa mais sobre a saúde do homem e geralmente eles não gostam muito de falar sobre a saúde deles, né? Eles se negligenciam muito. Mas aí, para a gente falar sobre esses e outros assuntos, a gente convidou ele que é muito especial, o Dr. José Ronaldo, que é urologista, especialista na saúde do homem e vai trazer assuntos importantes. Primeiro falar do prazer que é te receber aqui no Alinhados. Bem-vindo, doutor José Ronaldo. Obrigado, Aline. Tava com saudade, né? Que bom. Que bom. Mês que a gente precisa conversar e chamar esses homens para perto para se cuidar mais, por favor, né, doutor José Ronaldo? Com certeza. Esse assunto que você tocou é tão pertinente que os homens vivem, em média, 7 a 8 anos a menos que as mulheres. E entre os fatores que a gente pode mensurar é exatamente esse. O homem não cuida da saúde. Ele vai pro jogo, ele vai pro futebol, ele vai pro barzinho, ele vai com os amigos, mas para procurar o médico ele tem uma dificuldade muito grande, porque ele se acha muito forte, muito poderoso, uma coisa... Só que quando a doença aparece... Derruba de vez. É a mulher quem vai dar todo esse sustento para ele, esse suporte. Então, os homens precisam ficar atentos, não só com câncer de próstata, mas com várias outras doenças que são as doenças do coração, a hipertensão arterial, diabetes, colesterol alto, enfim. Os homens, eles são muito diferentes das mulheres. As mulheres têm um cuidado desde do momento da adolescência. A mulher, quando começa a menstruar, ela já começa a ter uma frequência semestral ou anual com o ginecologista. O homem, depois que ele sai do pediatra, ele perde todo esse tempo. Só quando escuta falar de uma campanha de Novembro Azul ou quando esse homem sente alguma coisa, ele aí procura o médico. Olha aí, gente, vamos quebrar esse paradigma de homem só procurar médico quando sente alguma coisa, quando sente dor, quando está desconfortável. Eles necessariamente deveriam procurar o urologista pelo menos uma vez no ano, né? Com certeza. Só para você ter ideia, Aline, a gente está falando do problema de saúde pública. No Brasil, são pelo menos 79 mil casos a cada ano. 70 mil novos casos. É a segunda neoplasia, ou seja, o segundo câncer mais comum do homem, perdendo apenas por câncer de pele, não melanoma. E o segundo câncer que mais mata o homem, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Ou seja, estamos falando de uma doença que no mundo inteiro tem mais de 2 milhões de novos casos, no mundo inteiro. No Brasil, 70 mil novos casos. Então, uma doença muito frequente. E a melhor informação que a gente pode passar é que é uma doença altamente curável quando diagnosticada na fase inicial. A gente tem percebido, doutor José Ronaldo, que alguns cânceres têm acontecido mais cedo do que o normal. A gente tem percebido com câncer de mama, com câncer do colo uterino, enfim. Com câncer de próstata, tem sido também assim? Quer dizer, homens mais jovens, em sua fase mais fértil, né, mais ativa, estão desenvolvendo câncer de próstata ou não? Vamos lá, essa pergunta tua, ela é muito pertinente, porque o câncer de próstata, ele tem alguns fatores que estão relacionados, ou seja, o envelhecimento é um deles, ou seja, o homem envelhecer aumenta a probabilidade dele ter câncer de próstata. Quando tem história familiar também, ou seja, quando tem pai, irmão, avô, tio, aumenta também. Câncer de mama na mãe também, hoje a gente sabe que esse homem pode ter um risco maior. Paciente de pele negra, ou seja, paciente negro tem um risco maior. E o Brasil é um país que tem essa miscigenação tão grande, então é muito difícil a gente saber quem é negro e quem é branco. Outro fator que até então a gente discutia um pouco, mas hoje está muito bem consolidado, a obesidade. Ou seja, a obesidade, o homem obeso ele tem mais câncer de próstata e mais cedo, parecido com o homem negro, que tem um câncer de próstata mais cedo e muitas vezes mais agressivo. A questão que você colocou, muitas vezes o câncer de próstata ele ocorre depois dos 50 anos. Porém, quando tem história familiar ou paciente obeso ou negro, essa doença pode acontecer antes. Ou seja, antes dos 40 é muito raro, mas acima dos 45 anos a gente já tem que ligar esse alerta. Então, é sempre bom o homem ter essa sequência de acompanhamento, ano a ano, porque se o PSA ou o toque se altera, de um ano para outro, a gente pega a doença na fase inicial. A gente ainda tem aquele preconceito, né, do homem com relação ao exame do toque retal. Ah, não, eu vou fazer o PSA, vou fazer ultrassonografia, se não tiver alterado lá, eu não preciso fazer o toque retal. Claro que alguns médicos indicam isso, mas outros
já pensam diferente. Não, a gente faz essa tríade porque é uma segurança a mais no diagnóstico. O que é que você pensa a respeito e que orientações são importantes passar? A Sociedade Brasileira de Urologia, a Sociedade Americana, a Sociedade Europeia, elas convergem muito parecidos, ou seja, quando a gente pega a doença na fase inicial, ou seja, o paciente que a doença está localizada na próstata, a cura é acima de 90%, 95%, ou seja, estamos falando de uma doença altamente curável. Tem alguns cânceres de próstata que ele não aumenta o PSA, ou seja, o toque é alterado, o toque encontra-se uma próstata um pouquinho mais endurecida e o PSA é normal. Isso quer dizer que não tem número de PSA seguro, o PSA é 2, é 3, é 4, é 5, é 10. Não existe número seguro. É muito importante quando se associa os dois, o PSA e o toque. A ultrassom, ela entra como complementar para ver a hiperplasia prostática benigna, para ver os sintomas de esvaziamento da urina desse paciente. Ela não seria importante para o diagnóstico. A ressonância que está surgindo como auxiliar, mas um custo muito alto. Então ainda não cabe no nosso meio, não é realidade. Para todo então, mundo. Se você pegar a maioria dos pacientes acima dos 40, 45 anos, um toque e um PSA, a gente vai fazer a grande maioria dos diagnósticos. Ou seja, são exames simples, com custo acessível, inclusive o SUS também tem essa dinâmica de saúde do homem, justamente para quê? Para fazer cada vez mais o diagnóstico precoce. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é muito importante. Por exemplo, para a mulher, no câncer do colo uterino ou câncer do colo retal, a gente relaciona muito a questão do HPV. As mulheres que têm HPV é como se fosse uma portinha de entrada para esse tipo de câncer. E para o homem, né? O que é que pode facilitar ou ser um desencadeador de um câncer de próstata, por exemplo? Isso, até então, quando a gente falava de câncer de próstata, a gente falava muito só de fazer o diagnóstico precoce. Isso com o tempo começou a mudar. Hoje já tem grandes trabalhos, revista Lancet e outras revistas importantes do mundo inteiro que mostram que mesmo que esse indivíduo tenha fatores genéticos para ter câncer de próstata, os fatores ambientais, eles são mais importantes ainda do que os fatores. Então, qualidade de vida, o homem moderno. Isso é tão verdade que hoje tem alguns trabalhos que mostram quando o homem sai do Japão, por exemplo, Japão e China, a alimentação deles é diferente. Eles comem muito peixe, muito legumes, baixa ingestão de carne, com gordura, baixa ingestão de produtos industrializados, ou seja, tem uma dieta menos calórica. Fazem muito exercício. Mais atividade física. Logo, na Ásia, a gente fala Japão e China, que são duas referências, são os menores índices de câncer de próstata no mundo. Olha aí. Quando vai para os Estados Unidos, principalmente norte dos Estados Unidos e Canadá, estão entre os maiores índices de câncer de próstata do mundo. Começou a perceber que a alimentação e hábitos de vida têm relação direta. O homem americano, quando migrava de criança para o Japão, para a China, e começava a ter os seus hábitos de vida, de alimentação, toda essa rotina, ele passava a ter menos câncer de próstata, ele passava a ter exatamente a mesma probabilidade de ter câncer de próstata do chinês ou do japonês. Quando, ao contrário, o homem chinês ou japonês, ele migra para os Estados Unidos e passa a incorporar aquela dieta de enlatados, embutidos, alimentos processados, muita carne vermelha, muita gordura, muito hambúrguer, cachorro-quente, pizza, por aí vai. Esse homem que antes ele tinha menos câncer por ter uma alimentação diferente no país, quando ele muda para lá em 20 anos, aquele mesmo homem, ele não mudou nada, mudou só a alimentação e hábito de vida. Ele começa a ter o índice, a probabilidade de ter câncer de próstata igual ao americano, mesmo sem ser americano. Então isso já está provado, né? Que a alimentação, atividade física, alimentação saudável, ou seja, tem relação direta com câncer de próstata. Algo que até então se discutia, hoje já está muito bem consolidado. Olha que incrível, né? Quer dizer, às vezes você não tem a hereditariedade que pesaria ou teria um certo percentual, mas você é obeso, não pratica atividade física, alimentação desregrada, estresse, fumo, bebida, aí é o pacote inteiro para você desenvolver não só câncer de próstata, mas tantos outros, né? Exatamente. Isso é tão verdade que
os pacientes que praticam atividade física, têm uma ingestão adequada, uma alimentação equilibrada, com mais frutas, mais verduras, mais legumes, uma ingestão boa, um bom sono, mantém o peso adequado, não só tem menos câncer de próstata, mas também o resultado pós-cirúrgico desses homens também são melhores, ou seja, a recuperação deles também são melhores, quer seja quando cirúrgico, quer seja quando radioterapia, enfim, quando se estabelece o tratamento para ele, os resultados são melhores, ou seja, então a alimentação e qualidade de vida é o foco, é o que a gente vê para o futuro, para hoje. O futuro começa hoje. Então, antes a gente falava muito o diagnóstico precoce, ainda é importantíssimo, ou seja, quando a gente faz diagnóstico precoce, a doença já existe. Quando a gente quer prevenir, a gente muda os hábitos de vida. Tem algumas coisas que não dá para mudar, ou seja, o paciente herdou, tem a questão hereditária para ter um câncer, isso não tem como mudar. Ou seja, a genética, o paciente é um paciente afrodescendente, é um paciente negro, tem um risco maior. Agora, se o paciente é obeso e perde peso, ele diminui a probabilidade de ter câncer. O doutor José Ronaldo, o que é que o homem que está nos acompanhando, ou a família desse homem, né, que está mais próximo ali, deve se preocupar em termos de sintomas? O que é que ele começa a sentir que liga o sinal amarelo? Absolutamente nada. O câncer de próstata é assintomático na grande maioria das vezes nas fases iniciais. Por quê? O que é a próstata? A grande maioria dos pacientes perguntam pra gente, para que serve a próstata? A próstata é uma glândula que libera um líquido para nutrir os espermatozoides, ou seja, para manter o líquido seminal mais fluido, para que ele facilite o transporte até haver a fertilização, ou seja, para a mulher engravidar. Ele é importante na fertilização do homem. É uma glândula de mais ou menos 20 gramas, ou seja, um tamanho de uma azeitona, que fica localizado próximo à uretra, por onde sai a urina, em contato com o reto e próximo à bexiga. Ou seja, a grande maioria dos sintomas que os homens sentem não são de câncer de próstata, são da hiperplasia prostática benigna, ou seja, é um aumento do envelhecimento. Principalmente depois dos 45, 50 anos, essa próstata começa a aumentar de tamanho, que tem fatores genéticos também para o aumento, só que não é câncer, é um aumento e esse aumento pode comprimir, ou seja, fazer com que essa uretra, por onde sai a urina, fique mais estrangulado, ou seja, esse paciente começa a ir muitas vezes à noite urinar, esse paciente começa a urinar em 2 tempos, começa a urinar e espalhar, às vezes urina e tem sangramento, às vezes começa a ter mais infecção urinária, às vezes ele tem a sensação de que ficou urina, às vezes ele tem que sair correndo para procurar um banheiro com risco até de molhar a roupa, ou seja, todos esses sintomas, na grande maioria das vezes, são ocasionados pela hiperplasia prostática benigna, uma doença que não é câncer, não vira câncer, mas é muito mais comum que o câncer e causa muito mais sintomas. Porém, quando o câncer está numa fase avançada, pode dar esses sintomas, sangramento, dor retal, dor nos ossos, dificuldade para urinar, mas aí estamos falando de uma doença avançada. Por isso é tão importante o homem não esperar que tenha alguns sintomas, ou seja, ele procurar assistência antes, ou seja, fazer a prevenção. O que as mulheres fazem? Todos os anos. Mamografia, ou seja, aquela compressão da mama da mulher causa incômodo, mas as mulheres, elas estão de parabéns, elas vivem 7 a 8 anos a mais que os homens. Elas colocam o espéculo, fazem a colpocitologia, ou seja, o Papa Nicolau, as mulheres estão sempre antenadas. E ainda melhor, elas estão agora cada vez mais obrigando, elas estão obrigando esse homem a procurar assistência médica, porque o homem é muito reativo. Ele só procura quando ele sente dor ou alguém manda. Alguém obriga, né? É incrível, é uma questão até cultural mesmo. E aí é onde mora o perigo, né? Se eu não tenho sintoma, tá tudo bem, eu não vou procurar o doutor Zé Ronaldo para fazer o meu check-up anual e quando descobre aí, já tá realmente tendo muitas vezes um prejuízo grande, né? Porque em estágio avançado, o câncer de próstata traz uma série de problemas, né? Exatamente. A gente está falando de uma doença que dá tempo. Ou seja, o câncer de próstata, desde a fase inicial até invadir outros órgãos, chamada metástase, principalmente ossos, fígado, cérebro, pulmão, enfim. Às vezes demora 10 anos, ou seja, uma doença totalmente silenciosa. Que muitas vezes esse PSA, e um detalhe importante, às vezes quando o PSA é muito baixo, PSA baixo e às vezes o toque já é alterado, ou seja, muitas vezes uma doença extremamente agressiva,
que ela não sobe o PSA. Ou seja, eu espero muitas vezes aquele parâmetro, o PSA é 2,5. Um paciente até 50 anos, o PSA é 2,5. Tem pacientes que têm PSA de 2,5, 3, que, entre aspas, estaria normal, mas quando se faz o toque já está alterado, já tem um nódulo ali inicial. Se for esperar esse PSA subir, essa doença muitas vezes é metastática, porque tem alguns câncer de próstata que são agressivos e não sobe o PSA. E tem outros que sobem muito o PSA, mas o toque não é alterado. Por isso que os dois exames eles são essenciais. Se complementam. Um pode estar alterado e outro não. E os dois podem estar alterados. Vai para o próximo passo, que seria a biópsia, para fazer o diagnóstico de certeza. Porque esses aí são diagnósticos de suspeita, tanto o toque quanto o PSA. Os homens perguntam muito, e o toque, ele dói? Ele incomoda? Ele dura 30 segundos. Eu costumo dizer, examinar a garganta, o nariz, incomoda? Vai incomodar, mas é algo que para a saúde do homem tem um efeito positivo muito grande. Porque aí faz exatamente o divisor de águas entre o paciente que vai curar e aquele que muitas vezes não será curado, ou seja, será feito alguns tratamentos para melhorar a qualidade de vida, para prolongar a vida desse homem, mas não curar. E o que a gente quer é curar esse homem. É interessante, porque o homem tem aquele estigma, né? Eu não vou, tudo bem, eu fui diagnosticado com câncer de próstata, vou tratar, mas eu vou ficar estéril, eu vou ficar infértil, eu não vou ter mais ereção, eu vou deixar de ser homem. Existe esse tabu muito grande, né, com relação ao tratamento do câncer de próstata. E assim, o que é que a gente pode dizer de que é verdade, de que não é verdade? Porque assim, se eu não quero fazer um toque retal, isso vai me incomodar para eu fazer um diagnóstico precoce e eu poder cuidar e me tratar e curar, eu posso prolongar esse câncer e ter prejuízos muito mais sérios com relação a isso, né? Com certeza. Quanto mais cedo o diagnóstico é feito, mais localizada a doença, menos agressivo será o tratamento, quer seja cirúrgico, quer seja radioterapia, quer seja bloqueio hormonal, enfim. Quanto mais localizado o câncer, os efeitos colaterais do tratamento serão menores. Por outro lado, a gente sempre costuma dizer que o paciente que tem câncer de próstata, o câncer de próstata é uma doença do envelhecimento. A população está envelhecendo não só no mundo inteiro, e o Brasil faz parte disso. No Brasil, a população está envelhecendo, logo teremos mais câncer de próstata. A alimentação está cada vez mais moderna e pior. O homem está mais sedentário e tudo isso tem contribuído para aumentar o número de câncer de próstata. Esse homem, muitas vezes, ele já é diabético, ele já tem pressão alta, já tem colesterol alto, é obeso, fuma, esse homem já é sedentário. Então, esse homem que está preocupado em ter uma disfunção erétil ou algum grau de perda de urina, esse homem muitas vezes ele já tem disfunção erétil, ou seja, ele já tem uma impotência sexual, ou seja, ele já não tem uma função sexual tão boa. Então, muitas vezes ele vai com 60, 65 ou até um pouco menos, mas é um paciente que já se enquadra naqueles pacientes que não está com a função sexual boa e muitas vezes ele não aceita, muitas vezes ele esconde isso, muitas vezes ele não quer que a parceira, mesmo na consulta, toque nesse assunto. Então, o tratamento, ele pode levar a algum grau de disfunção erétil, que hoje pode ser tratada com remédio, com prótese, com injeções intracavernosas no corpo peniano, ou seja, existe tratamento. E o outro grande medo dele é a perda de urina, que também tem fisioterapia, e nem todos vão ficar assim. E às vezes é transitória, um grau maior ou menor. E quanto mais avançada a doença, mais agressiva será o procedimento cirúrgico, a radioterapia, com a preservação menor dos nervos que mantém a ereção e que mantém o controle da urina desse paciente, né? Então, o diagnóstico, quanto mais cedo, melhor. É claro, o ideal é que esse homem não tenha câncer de próstata, mas tendo câncer de próstata, fazer o diagnóstico precoce, nas fases iniciais. A gente vai dar uma grande contribuição para ele, para qualidade de vida, para resgate de qualidade de vida, função sexual, ou seja, a função de urina miccional dele, controle de urina, ou seja, e tocar a vida dele, porque antes o câncer, no geral, e o câncer de próstata não é diferente, era como se fosse um atestado de óbito. E hoje isso mudou. Isso mudou. Quando o homem sabe que tem câncer de próstata, desaba. Aquele homem forte que não procurava assistência médica, o mundo para ele desaba. Até no começo ele nega, ou seja, tem a fase de negação, a fase que ele não está aceitando, até ele começar a se situar com isso,
ele precisa muito do apoio. Nós temos notado exatamente isso, que a esposa, a filha, as pessoas que estão muito próximas a ele são o grande esteio desse homem. Outra coisa com relação a tratamento, né? Todo câncer é cirúrgico ou precisa da quimioterapia, da radioterapia? Depende de quê, doutor José Ronaldo? Esse ponto que você tocou, ele é importante, porque quando se faz o diagnóstico do câncer de próstata, o toque ou o PSA, que é o exame de sangue, o PSA é exatamente aquele exame de sangue que tem no SUS, no particular, no convênio, enfim, que não é tão caro, acessível, foi isso que mudou realmente completamente a dinâmica do câncer de próstata. Nos anos 90, aproximadamente, aí começa a surgir o exame do PSA. Antes do PSA, a grande maioria dos diagnósticos eram feitos na fase avançada, ou seja, o paciente já tinha muitas vezes metástase no osso, sangramento. Esse paciente se fazia muito pouco por ele, ou seja, o índice de cura era bem menor. Com o advento do PSA, com o advento cada vez mais da mídia, de estar ali batendo em cima do homem, olha, você precisa cuidar da sua saúde, ainda não estamos no ideal, mas estamos caminhando. Quanto mais cedo, menos agressivo será o tratamento. Então, o tratamento, ele se divide de acordo com o grau dessa doença, ou seja, o quanto ela é intensa. Existe uma graduação. Se a gente pudesse colocar uma régua, vai de 6 a 10. Abaixo de 7 seria uma doença menos agressiva, 7 seria o meio, 8 e 10 seria aquela doença um pouco mais agressiva. Mas aí tem outros fatores que vão contribuir para a gente fazer exatamente, enquadrar se esse paciente é um paciente de baixo risco, médio risco ou alto risco. Os pacientes que têm um risco baixo ou médio são aqueles pacientes que vão escolher muitas vezes a cirurgia ou a radioterapia. É um paciente que tanto uma quanto outra cura, cada uma com seus efeitos colaterais, mas as duas curam. Tem alguns tipos de câncer que eles são tão indolentes, que essa palavra indolente quer dizer o seguinte, eles são tão menos agressivos que muitas vezes a gente só vai acompanhar ele por um tempo. Se o PSA subir, se os exames mostrarem que ele está invadindo, a gente opera. Para mostrar que nem todos os cânceres de próstata são iguais. Já tem outros que são muito agressivos, já detectados numa fase mais avançada, com invasão do reto, invasão da uretra, invasão de bexiga, com metástase óssea, pro pulmão. Então o tratamento já muda, às vezes tem que fazer o bloqueio hormonal. Hoje já tem vários tratamentos cada vez mais modernos, muitas vezes não curativo para os pacientes que têm doença avançada, mas melhora muito a qualidade de vida, e esse paciente tem uma sobrevida de 5, 6, 7 anos, mesmo com doença metastática. Eu tenho pacientes que estão há 7 anos com doença metastática bem controlado. Olha, porque fez diagnóstico numa Sim. fase tardia. Então eu costumo dizer que a próstata, ela dá muito tempo para o homem, ou seja, o preconceito tem matado o homem. Então, ou seja, o fato de um exame que dura menos de 30 segundos, que não vai mudar na sua masculinidade nada. Ele vai continuar sendo quem ele é. Porém, isso faz toda a diferença para a vida dele e para a vida das pessoas que ele ama. Ou seja, é uma questão de o homem se conscientizar e entender que ele é importante no contexto familiar. Muitas vezes ele não tem essa ideia porque ele se acha muito forte, muito potente, ele se acha acima de tudo, ele acha que tem um poder no qual ele não tem, que quando ele fica doente, desaba tudo isso e ele fica extremamente frágil. Muito mais suscetível, né? E, enfim. Nesse aspecto, você acha que tem melhorado? Hoje o homem ele é muito mais consciente. Esse homem que chega ao teu consultório quer ser levado pela mulher ou pela família, mas é muito mais consciente. Não, vou fazer, brinca, tira onda, né, com o médico. Ó, doutor, seu dedo é muito grande. Que a gente manda flores, manda chocolate. Mas assim, ele é mais consciente. Hoje ainda não é ideal, mas a gente está caminhando para isso. Tem melhorado. Né? Eu acho que essa modernidade, ou seja, o mundo mudou, né? As conexões mudaram, as informações mudaram. Hoje o acesso às informações, informações boas, elas são mais fáceis. Porém, independente de classe social, independente de poder aquisitivo, o homem ainda é muito preconceituoso. E não é... Muitas vezes o homem tem conhecimento. Eu tenho vários pacientes com pós, com mestrado, doutorado, e homens que são totalmente reativos. Só apareceram no consultório porque tinham sintomas, ou seja, senti que a urina estava ardendo, que estava com
com a infecção urinária, que estava com dificuldade de urinar. Por outro lado, eu tenho muitos pacientes que não sabem nem escrever. Estão lá na roça e falam, doutor, eu vi, ouvi e quero fazer o toque da próstata e quero fazer o PSA. Ou seja, eu noto que mesmo aqui nos rincões aqui que a gente acaba trabalhando em vários lugares, pessoas muito simples, elas estão começando a mudar, estão vendo que, olha, meu pai morreu de câncer de próstata, meu tio, meu avô, e foi uma época muito sofrida para ele, para a família, e não tem nenhuma família que não tenha nenhum amigo próximo, nenhum parente, ou alguém que ele conhece, que não teve um câncer de próstata. Então, é uma doença muito frequente, né? Mudando os conceitos, porque é uma doença muito frequente. Ou seja, estamos falando de um problema de saúde pública, ou seja, 70 mil novos casos a cada ano. É muita coisa ainda. E com a tendência de aumento, principalmente porque a população está envelhecendo, os hábitos alimentares e a maneira que o homem vive, essa vida moderna, tem aumentado. E querendo ou não, estamos fazendo mais diagnóstico, ou seja, o acesso ainda não é o ideal, quer seja na saúde pública, quer seja na rede privada, ainda não é o ideal, mas a gente está caminhando para isso. Quando os homens estiverem próximo daquela conscientização das mulheres, próximos, ou seja, quando eles se tocarem que eles não são o que acham que são, porque eles acham que são muito fortes, são imbatíveis, são invioláveis, são todo-poderosos. Super-homens. A desculpa muitas vezes do homem é que ele não tem tempo, mas se observar, ele passa 2 horas vendo o futebol dele, ele sai com os amigos para jogar, tomar cerveja, ele faz tudo isso, mas ele não encontra espaço na agenda dele para cuidar da saúde dele. Então, muitas vezes, a desculpa do homem é essa. A mulher não tem desculpas. Ela vai e faz. Ela é muito consciente da saúde e do papel que ela representa num contexto familiar. É tanto que ela tem mudado essa dinâmica. Ela não tem mais... ela tem marcado, só para você ter ideia, ela faz o seguinte, eu marquei a consulta e paguei. Se você não for, vai perder a consulta. Isso não é infrequente as pacientes falarem, e elas entram até o consultório para ver se realmente ele falou tudo o que estava acontecendo, porque muitas vezes ele omite informações. Então isso elas entram aliada. Eu sou a prova viva disso, né? Levo o meu pro consultório do doutor José Ronaldo. Sim, mas você disse a ele isso, né? Porque assim, se a gente tá mais próximo, tá mais perto, a gente tem que ser aliada para querer o bem do outro e a saúde do outro. Então, assim, mulheres, a gente já é parceira demais. E nessa hora, muitas vezes, a gente tem que chegar junto mesmo, né? E dizer, doutor, omitiu essa informação, viu? E o homem, ele tem uma dificuldade muito grande de admitir as fragilidades dele, né? Ele tem uma dificuldade muito grande, ele sempre vai arrumar desculpas, Estamos falando, cada vez mais o homem, ele está vivendo 70, 80, 90 anos. Se esse homem quer viver bem, isso. E o Novembro Azul, ele não é único, exclusivo, é um alerta para o câncer de próstata, principalmente, mas é para falar para você, homem. Você pode ter pressão alta, e essa pressão alta pode levar a um derrame, que é o AVC, você pode ter infarto, você pode ter diabetes, que você não sabe, muitas vezes silenciosa, você pode ter lesão renal, ou seja, alteração renal, com dificuldade no futuro levando a hemodiálise, ou seja, tem várias doenças que no começo elas são muito assintomáticas, ou seja, com poucos sintomas. A diferença que se faz é exatamente isso, o check-up, a procura. Começou alguma coisa alterada, muitas vezes nem sintoma tem, mas o exame laboratorial já mostra, ou exame de imagem, ultrassom, tomografia, enfim, já mostra alguma doença que esse homem vem a ter. E cada vez mais a mulher tem sido esse exemplo e o mundo inteiro tem caminhado cada vez mais para a prevenção. A prevenção, ou seja, evitar a doença. Isso é importantíssimo. No mundo inteiro, né? Exatamente, no mundo inteiro. Nós não vivemos uma saúde adequada, não temos acesso para todo mundo. Mas muitas vezes o homem fala, ele chega no consultório e fala, olha, eu estou aguardando há tanto tempo. Mas por que o senhor não voltou? Não, eu até nem fui mais. Eu disse, se você tivesse esperado, você não teria passado 2 anos. Isso. Mas demora 6 meses. 6 meses são diferentes de 2 anos. Isso. Porque muitas vezes o homem, e o pior ainda, homem que tem acesso à saúde... E não valoriza. E ele não valoriza, porque ele acha que aquilo ali, muitas vezes, está em segundos planos. Eu não estou sentindo nada. Como já falei, a grande maioria dos cânceres de próstata, 0 sintoma, e muitas vezes o PSA é absolutamente normal. Esse homem vai fazendo PSA todos os anos,
todos os anos e fala, olha, eu acho que está normal. Mostrei para algum médico lá, tal, mas não fui no urologista, não fiz um atendimento especializado, ou seja, um toque, ou seja, acompanhamento ano a ano, ver se mudou, se tem história familiar, se esse paciente tem mais fator de risco, enfim. É sempre importante esse homem estar antenado e entender que o tratamento, o diagnóstico, ele é muito individualizado. O que vale para um não vale para outro. Por exemplo, um homem que tem uma próstata, o normal eu falei que é por volta de 20 gramas. Mas isso é um paciente jovem. Já operei paciente com próstata de 300 gramas, ou seja, 350, quase 20 vezes maior. E não era câncer. Então, quanto maior essa próstata, maior o número do PSA. A próstata, ela pode dar, quer seja câncer, quer seja inflamação, prostatite aguda, crônica, então o aumento que é a hiperplasia. Então, dependendo da raça do paciente, o PSA pode ser maior ou menor. Dependendo do tamanho da próstata, esse PSA pode ser maior ou menor. Então, ele não é um único parâmetro, ele não é uma única ferramenta. Por isso que é importante associar sempre o exame de sangue, que é o PSA, com o toque e outros exames complementares. E procurar o especialista, né? Não é à toa que a mulher não vai olhar o seu útero a não ser com o ginecologista, né? Aí a gente não tem esse preconceito de fazer essa citologia, essa colposcopia anualmente e, não existe uma ultrassonografia que vai olhar dentro do colo do meu útero. Assim é o homem. Não existe um ultrassom que vá sentir essa próstata. Tem que acontecer esse toque. Isso que você colocou é tão importante. Isso que você colocou, a consistência da próstata é exatamente a consistência do nariz. Ou seja, ela é fibroelástica. Os tumores, na maioria das vezes do câncer de próstata, eles estão na periferia. Imagina uma maçã, o miolo e a parte vermelha. O câncer, na maioria das vezes, de próstata, ele vai ali na periferia. É por isso que o toque é muito sensível. Quando a gente toca e palpa alguma coisa endurecida, suspeitamos. Às vezes o PSA é normal, mas tem algo que está estranho. Vamos fazer uma ressonância desse paciente. Não tem acesso à ressonância, direto para a biópsia, porque a ressonância não vai fazer diagnóstico, ela vai nos ajudar. É um exame complementar. Então, o toque ainda não caiu de moda, não saiu de moda ainda. Não vai cair nunca, eu acho que porque ele é o exame físico. Então, ou seja, é algo que o paciente tem que entender que isso não vai mudar a masculinidade dele, a virilidade dele. Ou seja, eu acho que por outro lado os homens estão começando a levar. Eu tive um mutirão essa semana, ontem inclusive, tinham mais de 50 homens e estavam lá. Eu costumo dizer, cheguei, velharada. Que a gente começa a bater esse papo, começa a ter essa relação de amizade, de brincadeira. Aí ele fala, não, vamos dar um prêmio aqui para quem vê é o primeiro. Ou seja, vamos dar um... vamos quebrar o gelo. Quebrar o gelo, ou seja, está começando a mudar. Ou seja, é uma maneira de brincar, mas de uma maneira assim, brincar, mas conscientizar o homem. Ou seja, antes era algo que era... Era um tabu. Era um tabu. E eu digo grande. mais, doutor José Ronaldo, se você é preconceituoso com você mesmo, né, com essa situação de achar que, ai meu Deus, eu não vou fazer, faz escondido, não precisa dizer a ninguém. Você marca, vai em outra cidade, não é não? Exatamente. Vai em outra cidade, marca com outro urologista que você nem conhece, a pessoa não sabe nem quem você é. Presente. E faz, né? Eu faço também. E olha aí. Eu vou para outra cidade. Pois faz. Porque assim, o importante... Se você não se sente confortável de estar ali, as pessoas dizem, vai pro urologista fazer, né? Procura uma outra cidade e um outro profissional. Isso que você colocou é tão verdadeiro, porque o homem, muitas vezes, ele não vai falar que tem câncer de próstata, para que alguém não saiba que tendo câncer de próstata ele fez o tratamento. E como existe esse mito que todo homem que faz cirurgia da próstata, ele vai ficar com disfunção erétil, vai ficar impotente. Quando eles colocam no mesmo balaio, eu costumo dizer, deixar bem claro, primeiro, nem toda cirurgia da próstata é para câncer. Aliás, a grande maioria das cirurgias da próstata não são para câncer. A grande maioria são para o aumento benigno, quer seja uma cirurgia que eles falam que é o laser, mas é uma ressecção da próstata, ou seja, entra por dentro do canal, tem uma alça que resseca, ou seja, vai operando essa próstata sem corte, mas diminui o tamanho dela.
não mexem em absolutamente nada na ereção do homem. Só que muitas vezes um já cutuca o outro, fala, olha, fulano fez cirurgia da próstata, ele nem sabe o que foi, qual foi a cirurgia. Então o homem, ele quer esconder que tem algum problema da próstata para que no trabalho, na roda de amigos, no futebol, ele não vai chegar na roda de amigos, no futebol, na cerveja, onde quer que seja, e falar, olha, eu fui operado da próstata. Ele esconde isso. Ele esconde, mesmo que não seja um câncer, ele esconde. Se for câncer, ele esconde mais ainda, porque ele acha que todo mundo, e muitas vezes existe esse preconceito, que o paciente vai ficar incontinente e vai ficar impotente, ou seja, com disfunção erétil. E que a gente sabe que é um grupo menor que vai ficar com isso aí. E quando não é câncer de próstata, a probabilidade dele ter disfunção erétil é próximo a zero, porque não mexe na inervação, né? É só de pensar, né? A condição de alguém que tem um câncer de próstata avançado, com metástase, o sofrimento que é, né? Acho que quem já passou ou esteve próximo de alguém ali e viu aquela situação, imaginar que eu posso evitar esse tipo de situação, já é um grande chamariz para se fazer esse exame e fazer anualmente, de boa, tranquilo, consciente. Deixa eu brincar, resenhar, eu tô tranquilo porque eu fiz o meu exame, eu tô aqui, ó, ótimo. Eu acho que a gente vai mudando e tem mudado e a tendência é que os mais jovens hoje tenham essa consciência, né? Já tem incutido na cabeça a necessidade de se fazer e de se rastrear para que, se eu descobrir um câncer, descobrir logo no início para não me trazer tantos prejuízos na saúde, né? Exatamente. O homem mais jovem, ou seja, essa nova geração, primeiro que elas estão mais antenadas, elas estão mais conectadas, Isso. Elas não podem reclamar que elas não tiveram informação. Ou seja, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, as informações elas eram realmente mais difíceis. Mas se a gente observar hoje, em onde ele ligar um celular, se ele abrir o celular, abrir a tela, ele tem informação. E informação até de qualidade. Tem informação ruim, mas no geral tem informação boa, ou seja, de prevenção. É quase impossível hoje a gente não encontrar, nos quatro cantos desse país alguma informação sobre Novembro Azul, sobre câncer de próstata. Então o Novembro Azul ele vem justamente para alertar. A gente fala que não é só novembro, é o ano inteiro. Isso. Mas novembro tem aquela marca. Aquela marca é exatamente para o homem lembrar que pelo menos uma vez ao ano ele precisa lembrar que ele tem próstata. E não só próstata, que ele tem coração, que ele tem rim, que ele tem fígado, que ele tem visão, que ele pode ter desses órgãos acometidos com alguma doença. Então, muitas vezes esse homem ele vai negligenciando, ele vai tendo essa dificuldade ele sempre vai colocando isso para frente. Amanhã eu vou, próximo mês eu vou, e quando olha já passou. Exatamente, cada ano após ano. E aí muitas vezes o paciente volta e fala, olha, já faz 2 anos que eu não retorno aqui, faz 3 anos, parece que foi ontem. E realmente o tempo passa rápido. Se você não tem prioridades, realmente você vai observar que algumas coisas vão ficando para trás. Ou seja, a saúde, muitas vezes esse homem vai deixando ela para trás, porque ele não coloca ela em primeiro lugar. E volto a dizer, diferente das mulheres. As mulheres, elas saem do pediatra, entram na fase da adolescência, começam a menstruar e a partir daí o ginecologista passa a ser alguém que ela acompanha tão próximo, periodicamente. Né? E muitas vezes, ou na maioria das vezes, esse menino acompanhado pelo pediatra, depois que sai do pediatra, existe um grande espaço aí, um buraco negro que ele fica aí durante 20, 25 anos. Aí quando ele sente algum sintoma, 40, 45 anos, ou alguma propaganda, ou ele assiste, opa, eu tenho próstata, eu vou lá no urologista. Quando deveria ser, pelo menos, dar essa sequência. Saiu do pediatra, passar com o urologista e depois ele dá essa sequência, né? O urologista é o homem, o médico do homem, não só do homem. Trata da mulher da parte urinária, da bexiga, enfim. Agora, do sistema urinário e reprodutor do homem, o urologista é o equivalente ao ginecologista para a mulher. Exatamente. Né? Então, seria alguém que ele deveria ter esse contato anualmente. E ter essa relação de confiança, né? Porque tu imagina um adolescente que vai lá no Dr. Zé Ronaldo, que você já conhece, que você acompanha anualmente.
Se houver uma alteração, epa, rapaz, isso aqui não estava aqui antes, o que é que aconteceu? E essa relação de confiar, né, no médico, ter aquele médico urologista que para você chamar de seu, meu urologista é Dr. Zé Ronaldo, vai te acompanhar na vida e qualquer tipo de alteração, já sabe quem é o paciente, quais foram as alterações consideráveis, isso é muito bacana. Exatamente, isso é tão interessante, Aline, que quando esse adolescente está entrando, e eles estão entrando cada vez mais cedo, iniciando a atividade sexual cada vez mais cedo, eles ficam perdidos, sem orientação. E outra coisa que está muito na moda é reposição hormonal, ou seja, parece algo banal. E quando a gente está falando de câncer de próstata, hoje parece que existem profissionais e profissionais, ou seja, hoje estão dando o que era a famosa bomba, hoje eles estão colocando como se fosse uma reposição hormonal. A gente, como urologista, a gente vê isso com muita preocupação. A testosterona, ela não dá câncer de próstata, a testosterona dá vida, mas se a testosterona aplicada no paciente que já tem um câncer de próstata não diagnosticado e não tratado, é como se jogasse gasolina no fogo. Nossa. Então imagina aquele homem que está com 50 anos, 55, que ele não sabe se tem um câncer de próstata e muitas vezes hoje está muito na moda que ele quer ganhar peso, ficar forte, quer ultrapassar todos os limites e aí agora ele passa com algum profissional que prescreve para ele testosterona. Tem vários aí no mercado, quer seja por via oral, quer seja por via intramuscular, e ele começa a tomar. Esses ainda são o que passa com profissionais. Tem aqueles que tomam anabolizantes de cavalo, enfim, alguns outros anabolizantes. Sem levar em consideração que isso pode levar à disfunção erétil no futuro, à infertilidade, ou seja, dificuldade de ter filho, esse homem pode estar jogando gasolina no fogo, ou seja, se ele tiver um câncer de próstata ainda não diagnosticado, isso aí pode avançar muito rápido, algo de alerta para o homem, ou seja, é algo que precisa ser sempre repensado. O que é reposição hormonal para o paciente diante de um possível câncer de próstata? Volto a dizer, a testosterona não dá câncer de próstata, porém, quando não tratado no câncer de próstata e esse paciente faz reposição, esse câncer de próstata pode explodir. Olha que alerta importante. Eu sei que você está sempre participando de congressos nacionais e internacionais que trazem realmente novidades, estudos científicos. O que é que tem de mais moderno para a gente falar com relação à urologia? Pronto, a urologia, Aline, ela evolui com uma rapidez muito grande. Nos últimos anos, o que mudou muito principalmente no câncer de próstata, foi isso que a gente estava colocando, exatamente mudança de hábitos, ou seja, aquela prevenção primária. E os tratamentos, hoje cada vez mais o tratamento é menos agressivo, ou seja, a robótica ainda não é uma realidade no SUS, na maioria dos hospitais do SUS, mas hoje já tem alguns hospitais que começam a ter a robótica. A cirurgia para próstata, a gente sabe que a robótica, quer seja a robótica, quer seja a videolaparoscopia, que são 4 furinhos que faz e tira a próstata, ou com corte, todas elas curam o paciente. Como a radioterapia também cura, cada uma com seus efeitos colaterais. Só que a vantagem não é o robô quem opera, é o cirurgião. Então, a máquina nunca vai substituir o homem quem vai comandar a máquina. Só que a máquina, ela auxilia muito, porque ela tira esses tremores, mesmo que sejam mínimos. Então, qual a vantagem das cirurgias hoje minimamente invasivas? Quer seja a cirurgia laparoscópica, que são 4 furinhos que faz, ou robô assistida? São exatamente você preservar os nervos que estão ao redor da próstata e manter esse homem com a ereção melhor, uma recuperação pós-operatória mais rápida, a continência urinária, ou seja, o risco de perder a urina menor, porém a experiência sempre vai estar acima. Hoje as máquinas de radioterapia, elas são muito mais modernas, ou seja, elas cada vez mais elas vão, porque a radioterapia ela mata as células boas e ruins. Então hoje cada vez mais a radioterapia ela é direcionada à próstata para matar exatamente as células que são cancerígenas e não agredir o reto, a bexiga, que são órgãos que estão ali próximos. E existe hoje cada vez mais, quer seja remédios, drogas modernas para auxiliar no tratamento do câncer de próstata. Ou seja, então
a terapêutica hoje, do tratamento do câncer de próstata, ele avançou de uma maneira absurda, ou seja, cada vez mais a gente tem evolução. Existem alguns exames que se detectam metástase muito mais rápida, o PET com PMSA, a ressonância magnética, ela está aí, é muito paramétrica, não é acessível a todo mundo para fazer o diagnóstico mais precoce, ela não fecha o diagnóstico, mas ela vai dizer da mesma maneira que a mamografia, ou seja, esse paciente tem um risco, vai de 1 a 5, o risco dele é 3, 4, 5. Opa, 3, 4 e 5, esse paciente, a gente coloca aqui ao lado, esse paciente tem um risco maior de ter câncer de próstata. É 1 e 2? Não, esse paciente não tem um risco nesse momento para ter câncer de próstata. Então, hoje a gente tem várias ferramentas que podem nos auxiliar. Porém, em qualquer desses rincões do Brasil, que é um país continental, se a gente tiver um urologista para fazer um toque, um exame laboratorial, qualquer laboratório simples faz, se nós tivermos esses 2 exames, a gente vai fazer mais de 80% das suspeitas de diagnóstico. Aí, a partir daí, se faz a biópsia e se confirma. Então, fazer diagnóstico de câncer de próstata é algo que não tem um custo tão grande, é um custo pequeno. Precisa ter um incentivo cada vez mais do poder público, precisa cada vez mais a gente passar informação de qualidade para essas pessoas, a gente precisa cada vez mais bater nessa tecla que o homem precisa todos os anos procurar o seu urologista, e fazendo isso a gente vai acabar com esse ciclo que existiu há muito tempo, ou seja, o paciente fazer diagnóstico tardio, com sangramento, metástase, ou seja, muitas vezes esse paciente indo para a cadeira de roda por lesão óssea medular, ou seja, por metástase da próstata. Então, estamos falando de uma doença que tem 90% a 95% de cura, ou seja, de cada 10 homens com câncer de próstata, na fase inicial, 9 homens são curados, ou seja, são curados. Não estamos falando mais ou menos, estamos falando de cura. Diga uma coisa, como é que é o acesso ao Sistema Único de Saúde com relação a exames voltados para o homem, não só agora no mês de novembro, onde se dá uma atenção maior para os exames para diagnóstico precoce de câncer de próstata. O acesso ainda é muito precário? Como é? O acesso, ele é mais difícil quando comparado com a saúde suplementar, com quem tem convênio. Porém, não só em novembro, mas o ano inteiro, o SUS, em cada unidade básica, ela tem exatamente os acessos a fazer o exame de PSA e direcionado para as unidades especializadas onde estão os urologistas do SUS. Por exemplo, aqui em Caruaru tem vários urologistas em vários centros especializados que atendem o ano inteiro esses homens, fazendo diagnóstico, fazendo biópsia e encaminhando para a cirurgia. Ou seja, nós temos uma saúde hoje no SUS que não é a ideal, mas que ela já suporta esse diagnóstico. E quando a gente procura, é tanto que a gente vê quando se trata de mulheres. Ou seja, por que as mulheres elas têm mais acesso? Porque elas procuram mais. Exatamente. Se elas procuram mais, até o sistema vai ser obrigado a criar mais vagas. Correto. Porque procura a demanda e a procura. Ou seja, as mulheres procuram mais, logo mais centros são criados. Os homens procuram menos, então, muitas vezes o sistema falou, cadê você, homem? Eu estou aqui com o exame para você, eu estou com o urologista, mas cadê você? Então, quanto mais homem bater a porta do SUS, mais centros especializados do homem serão abertos. A gente fez o inverso, né? Porque eu começo falando quem é você, de onde você é, por que você decidiu. Aí eu quero perguntar a você, por que você decidiu ser urologista? Você poderia ter outras especialidades, né? O que é que te fez ser médico e por que você decidiu ser urologista? Aline, eu venho de Belém de Maria, né? Do interior, lá da Mata Sul. Isso era algo bem improvável. O que tinha de diferente lá era o colégio Educandário Nordestino Adventista, que tem o IAP ali lá perto de você. Em então Sairé. Esse colégio mudou realmente os meus conceitos. Eu desde sempre eu quis ser urologista porque eu sempre achei fantástico. Eu achava a filtração de urina, achava algo, na minha ignorância de criança, achava aquilo ali fantástico, de onde vem, como que se faz, e em nenhum momento, durante esses 11 anos de formação, 6 anos de medicina, 2 anos de cirurgia geral, mais 3 de urologia, ou seja, esses 11 anos, em nenhum momento eu pensei em fazer algo diferente. É algo que
que assim, me carrega minhas energias. Eu durmo e acordo, assim, sendo urologista, não me vejo fazendo outra coisa. Isso me dá muita motivação. E aquilo que te dá motivação, isso não é trabalho. Isso é algo que você faz com prazer. Ou seja, é algo que você faz até ter condição, até envelhecer e depois tocar outras coisas, outros projetos. Mas assim, espero ainda bastante tempo, se Deus quiser. Porque eu faço o que eu gosto, né? Eu adoro. É muito prazeroso, né? É muito prazeroso. Então, atender o paciente, pegar essa dinâmica de vida do paciente, ou seja, o homem, da gente brincar, ou seja, a gente vem do interior, fiquei 20 anos fora, Rio, São Paulo, Mato Grosso do Sul, ou seja, fiquei 20 anos e volto para cá, para minha terra, para minhas origens, estou há 8 anos de volta, e assim, hoje eu sou cidadão caruaruense, né? Não tenho ainda o diploma, mas se considera, mas né? Eu me considero, Atenção, ou seja, Câmara de Vereadores. É a cidade que eu gosto, que eu adoro, ou seja, estou toda semana na Mata Sul, fazendo atendimento, vendo familiares, mas aqui é minha cidade, aqui é meu lugar, ou seja, eu poderia estar em vários lugares, mas a minha opção sempre foi voltar para o Nordeste e voltar para Caruaru. E olha que eu nunca morei aqui quando era criança, eu morava na Mata Sul, mas eu tinha uma admiração por Caruaru, sempre tive. Olha que interessante. E sempre quis voltar para cá, sempre. Quando eu estava em São Paulo, no Rio cursando medicina, em São Paulo fazendo residência em cirurgia, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul fazendo cirurgia urológica, em todo esse tempo, em cada estado que eu estava, eu sempre estava antenado para voltar para cá. Eu digo, você é urologista na capital do Agreste. Exatamente, isso aqui é o nosso lugar, eu tenho paixão por essa terra. E é incrível, porque eu digo assim, eu sou apaixonada também por Caruaru, não sou cidadã caruaruense, mas já trabalho aqui há 20 anos, tenho uma verdadeira paixão por essa cidade, e é incrível que o quanto a gente viu a cidade crescer em termos médicos, né? Nós somos o segundo polo médico do estado, e a gente vê a quantidade de profissionais com excelência aqui. A gente temos precisa ir para Recife, hoje, né? Temos grandes centros. Exato. E hoje eu estava fazendo agora uma cirurgia, até nós atrasamos um pouquinho, atrasei gente, bastante. Mas ele veio. O que se usa hoje, por exemplo, no Oswaldo Cruz, em São Paulo, o que se usa no Sírio, muitas vezes nós temos aqui, ou seja, equipamentos que custam uma fortuna para fazer uma cirurgia de cálculo renal, por exemplo, que está em São Paulo, no Rio, nós temos hoje em Caruaru. Então, não temos robô ainda, né? Mas é o próximo passo ter cirurgia robótica em Caruaru, né? Isso vai ser o próximo passo. Mas, no geral, a gente está bem assistido. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão se encantando por Caruaru, grandes profissionais de todas as áreas. E isso é uma crescente. Então, Caruaru é daqui para frente, daqui para cima. Eu não sei como é que está o nosso tempo aí de produção. Pode ir. Qual foi um momento, assim, muito emocionante da sua carreira como médico? Você lembra de uma história aí, faz um revival aí nessa memória, que te marcou muito enquanto urologista, médico, de alguém que passou por você e que mudou a vida? Aline, tem não precisa nem citar nomes, claro. Não, tem um paciente que isso daí, acho que talvez foi um dos meus primeiros pacientes, quando eu cheguei aqui em Caruaru, uma pessoa muito simples ele, e esse paciente tinha menos de 50 anos, ele tinha 40 e poucos anos. Jovem. Jovem com câncer de próstata. E esse homem, ele passou no consultório, tinha um PSA normal, de imediato ele não fez o toque, eu pedi para voltar com um tempinho a mais, quando eu fiz o toque eu disse, olha, a gente tem provavelmente aqui alguma doença um pouquinho, não falei que era um câncer. Você não é de dizer assim na hora eu falei, olha, tá um pouquinho alterado, vamos fazer uma biópsia pra gente ver? Quando a gente fez a biópsia, o PSA dele acho que era 3,5, um paciente com menos de 45 anos. Quando ele voltou, um câncer de próstata estava ali no meio. É o que a gente chama Gleason, que é uma escala que vai de 6 a 10, a dele era 7. Nós operamos ele, eu disse, eu vou te encaminhar para o SUS. Ele disse, não, eu só opero com o senhor. Aí eu disse, eu vou ajeitar tudo, vou fazer um pacotinho, uns custos menores. Enfim, ele disse, eu só opero com o senhor. Então, a confiança que existe médico-paciente, ela é muito maravilhosa. Resumindo, nós operamos. Esse homem hoje está curado, hoje já tem 7 anos de cirurgia. Hoje ele está com aproximadamente 52 anos. 51, por aí. 51 anos, ele volta todos os anos. E onde ele passa, ele é mototaxista. Onde ele passa, ele virou meu amigo. Vida, né? E melhor ainda, esse homem tem função sexual preservada. Esse homem tem função urinária preservada.
E esse homem, muitas vezes, ele se emociona. Quando ele me vê, ele me abraça. Então, é alguém que marcou muito a minha chegada aqui. A minha chegada é uma pessoa muito humilde, uma pessoa que tem muitos valores, e uma pessoa que se tornou muito amiga minha, né? Uma pessoa que quando a gente se encontra, eu acho que isso é o combustível da gente dormir, acordar, às vezes não dormir também, né? Sim. E acordar com aquela vontade de contribuir um pouco. Por exemplo, nós temos um evento que a gente faz anual no Instituto de Urologia, que a gente atende 400, 500 homens. Ou seja, a gente vai ter agora dia 30 de novembro. Olha, gente, que convite. Vamos falar sobre esse evento? 30, exatamente. Totalmente gratuito no Instituto de Urologia, ali na rua Dr. Pedro Jordão, ao lado do Hospital São Gabriel. Totalmente gratuito, começando às 8 horas, vai até ter o último paciente. É demanda espontânea? Geralmente a gente atende 400, 500, quando não dá, a gente dá ficha e vai no dia seguinte atender. Gente, e assim, completamente grátis, tem PSA, tem toque, enfim. Aí tem outros eventos, lá tem música, acaba tendo doação de sangue, acaba tendo fisioterapeuta. É um evento que a gente faz, a nossa clínica junto com outros parceiros, a gente acaba fazendo para incentivar e também dar nossa contribuição como médico, como parceiro, como filantropia, como alguém que quer mudar um pouquinho a saúde da vida do... E pasme, não, vem gente até de outras cidades. Eu Às vezes, acredito. 4 horas da manhã eles já estão lá na porta. Eu acredito. Então é um evento que a gente tem feito já, a gente está indo aí pro 3º ano e se Deus quiser vai ter muito sucesso. Pelo menos uns 500 homens aí. Com certeza. Escutem, hein? 30 de novembro, não percam essa oportunidade. É um sábado, começa das 8 horas da manhã. Olha que bom. Falar do prazer que é sempre ter aqui essa possibilidade de a gente conversar, não é a primeira vez que a gente compartilha esses momentos. E é sempre tão incrível, né? Porque eu digo a ele que ele tem aquela linguagem fácil de que é acessível a quem está assistindo ou quem está ouvindo a gente. E é muito bom, né? A gente poder contribuir na vida do outro, né? Com profissionais como você. Muito obrigada, doutor Zé Ronaldo. Obrigado, Aline. A gente agradece. E faço um convite a você, homem. Novembro não são apenas esses dias, do começo até o final. Novembro é o ano inteiro. Ou seja, vamos acabar com o preconceito. O câncer de próstata é o câncer do preconceito. Ou seja, um toque e um PSA, que é um exame de sangue, pode fazer toda a diferença na sua vida. E é sempre um prazer muito grande estar com você. Já estava até com saudade. Prometo, não tem como prometer não atrasar. Porque às vezes a gente atrasa um pouquinho. Mas não tem problema que a gente... Mas é um papo vale a pena esperar ele. Um papo muito gostoso. Obrigado. Gratidão, e a gente está viu? sempre à disposição. Muito obrigada mesmo. Gente, olha que incrível, né? Falar sobre a sua saúde, você precisa realmente ter esse cuidado com você mesmo, né? Para que você e sua família vivam momentos incríveis com saúde. A gente fica por aqui. Quarta-feira tem um novo convidado e a gente vai estar aqui transmitindo para você no Alinhados Podcast. Paz e bem a todos. Até quarta. Tchau, tchau.